Fala galera, e tá chegando a hora da estreia da segunda temporada de Ruptura, que vai ter cobertura completa aqui no canal a partir do dia 17 de janeiro. E a primeira temporada da série deixou algumas perguntas nesse vídeo aqui, ó. Vou falar das 10 principais, tá? Primeira, qual é a verdade por trás da senhorita Casey? Ok, essa é provavelmente a pergunta que mais chama atenção. Afinal, no comentário do Mark S. sobre a esposa do seu outro estar viva é a fala que os roteiristas escolheram para encerrar a primeira temporada da série. Claro que quando a gente é apresentado a senhorita Casey, a gente não sabe nada sobre seu relacionamento com o Mark. Somos informados apenas que ela é a conselheira de bem-estar da Lumon. No entanto, conforme a temporada avança, a gente descobre que ela tem uma semelhança impressionante com a esposa do Mark, a Gemma, que supostamente morreu em um acidente de carro algum tempo antes dos eventos da série. Então, o que exatamente está acontecendo lá? A senhorita Casey é realmente a Gemma? Porque ela está constantemente sendo experimentada pela Lumon. Porque a empresa fingiu a sua morte. A segunda é, porque a senhorita Cobel está tão obcecada pelo Mark. Talvez o drama da senhorita Casey não seja tanto sobre ela, mas sobre o seu marido. A Lumon parece ter uma verdadeira obsessão pelo Mark, ou talvez a gente deva dizer que a senhorita Cobel é quem não consegue simplesmente tirar ele da cabeça. Ela não só demonstra ter, pelo menos alguma curiosidade sobre as interações do Mark com a senhorita Casey, mas também mora ao lado dele e até começa um relacionamento ali com a sua irmã, se envolvendo em uma vida dupla na qual ela é apenas uma funcionária da loja, né? A Lumon não parece estar muito interessada no interesse da Cobra pelo Mark, como demonstrado pelo conselho reagindo mal ao fato dela se tornar uma especialista apenas para entrar na vida da irmã. Então, o que está acontecendo lá? Ela é parente do Mark de alguma forma, ou ela está simplesmente levando seu trabalho, né, muito, mas muito a sério. A terceira é, o que a Lumon realmente faz? Porque, supostamente, é uma dessas empresas abrangentes, fabricando de tudo, de remédios à tecnologia, mas porque parece que tem algo mais suspeito acontecendo. O que são aqueles cartões de instruções estranhos em que a Ótica Design está trabalhando? O que tem lá, cara, com aqueles cabritos que o Mark e a Halle encontram? Não tem razão para uma empresa moderna como a Lumon ter uma sala cheia de cabritos. E aí que tá. Tem ou não tem? A quarta é, o que é o refinamento de macrodados, né? Já que estou falando das coisas que acontecem no Lumon, qual é o trabalho estranho que os personagens principais fazem? Quando a Halle se junta à equipe, é explicado que o seu trabalho consiste em olhar uma tela cheia de números e classificar eles em caixas de acordo com nada além de uma vibração. Isso é chamado de refinamento de macrodados, ou MDR, e ninguém sabe exatamente qual é o propósito, mas, né, nem as pessoas responsáveis sabem. Ela é apenas, cara, para representar um trabalho corporativo sem sentido ou tem algo a ver com o processo que os trabalhadores da Lumon realmente passam. A quinta é, por que o Irving continua pintando o elevador? Mesmo que a gente não tenha muitos insights assim, sobre a vida da equipe do MDR, além do Mark e da Halle, sabemos uma coisa ou outra, cara, sobre eles. Assim. Por exemplo, o Dylan tem um filho e que o Irving é um ex-oficial militar que parece estar investigando o Lumon. Ah, e também a gente sabe que ele gosta de pintar. O problema é que ele só pinta uma coisa. O corredor escuro e o elevador, ainda mais, cara, que leva para o andar de testes, para onde a senhorita Casey é levada para ser reprogramada. Tudo parece indicar que o Irving teve alguma experiência própria com o andar de testes, mas o que é exatamente e há quanto tempo ele realmente está ali na Lumon. A sexta é, quem é a misteriosa criança Innie? Embora a primeira temporada, já tenha, assim, sido o suficiente para encher nossas cabeças de perguntas, o trailer da segunda temporada, ele é ainda mais misterioso, porque tem algumas coisas, que parecem estranhas, e a maior delas sendo uma cena em que o Mark se envolve ali, com um exército da União, com um grupo de novos contratados. Um deles, cara, no entanto, é uma jovem garota ali que está no início da adolescência, né? Quando perguntada por que ela é uma criança, a senhorita Hung apenas afirma que é por causa de quando ela nasceu. Mas não era isso que a pergunta significava, né? O que se precisa saber é por que a Lumon está empregando os serviços de uma criança. A indenização está sendo usada para simplesmente permitir que exista ali o trabalho infantil? A sétima pergunta é por que a Halle retornará como uma Innie? O final da primeira temporada revela que a alt da Halle Hare não é outra senão a Helena Egan, a herdeira do fundador da Lumon, o Keir Egan. Acontece que ela aceitou passar pelo processo de indenização para um golpe de relações públicas ali, a fim de convencer o mundo de que os trabalhadores demitidos são felizes e saudáveis. O seu plano não funciona muito bem, só que, no entanto, a Ellie assume controle no momento em que está prestes a fazer um discurso sobre a beleza
da indenização e conta o inferno pelo qual os zines passam. Ainda assim, o golpe acabou. No entanto, o trailer da segunda temporada mostra claramente a Hailey voltando para Lumon como uma Ine. Por que a Helena faria isso consigo mesma? Ou mais precisamente, com seu outro eu? Talvez ela queira punir, né, pelo que fez, ou talvez seja uma forma de ficar de olho nos outros trabalhadores. De qualquer forma, algo não está certo sobre o seu retorno. A oitava é, a reintegração vai ser importante para o enredo da segunda temporada? Parte da trama da primeira envolveu ali um ex-funcionário do MDR, que passou ali pelo processo chamado reintegração, que visa fundir as memórias dos seus eus externo e interno. O amigo próximo do Mark, né, o Pete, descobriu coisas terríveis sobre Lumon antes da sua morte prematura, após ele buscar ajuda de uma ex-funcionária da empresa chamada Rehab. No entanto, a Rehab só apareceu por cerca ali de 2 episódios, né? E a trama da reintegração passa para o segundo plano depois disso. A segunda temporada vai trazer ela de volta, talvez com um pouco mais de relevância. O fim de Ruptura é realmente a reintegração ali dos seus personagens. A nona é o que tem ali com aquela cabeça de melancia do Irving. Outro momento, cara, do trailer da segunda temporada é aquele em que uma melancia esculpida para se parecer com a cabeça do Irving aparece. Isso pode significar algo drástico para o personagem. Na primeira temporada, a gente descobre que melancias são um item básico das festas de aposentadoria da Lumon por meio da despedida do próprio Burt. Não é assim, cara, de se estranhar que muitos estejam se perguntando se o Irving também vai se aposentar. Essa pode ser a resposta da Lumon para o romance que aconteceu no desejado do Burt e do Irving, para se livrar não apenas de um deles, mas dos dois ao mesmo tempo. Mas o que acontece depois? O Ine do Irving realmente vai morrer ou ele vai voltar? Ele vai ser levado para o andar de testes, como as suas pinturas ali indicam? E a 10ª pergunta é o que é a reforma da indenização, né? Porque o trailer da nova temporada, cara, trouxe um ponto importante. Algo chamado reforma da indenização, um processo que foi colocado em movimento pelos trabalhadores da MDR, enquanto eles se forçavam a entrar no mundo exterior. Mas o que é essa reforma, né? É realmente algo que está sendo feito por preocupação com os zines ou é apenas uma operação de encobrimento? Algo simplesmente para manter ali os críticos quietos, cara, por mais um tempo. Considerando o quão sombrio é esse universo todo de Ruptura, parece ser a segunda opção. E considerando o quão horrível parece, né, uma vida na qual ali você existe, cara, para nada além do trabalho, também a gente está apostando que uma reforma sem entusiasmo simplesmente não vai ser o suficiente. Então, galera, qual a expectativa de vocês para a estreia da segunda temporada de Ruptura? O que vocês esperam dessa temporada? Lembrando que ela estreia dia 17 de janeiro, cobertura completa aqui no canal. Take 04, viva o sonho aqui.